Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a manifestação da OAB Nacional sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga a existência de um suposto plano para assassinar o presidente, o vice-presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, ressaltou que líderes políticos devem repudiar situações de violência e reforçou ainda o comprometimento da OAB com a defesa das prerrogativas da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil tem acompanhado com atenção e preocupação os desdobramentos da apuração sobre o plano para matar o presidente, o vice-presidente da República e também o ministro do Supremo Tribunal Federal. E mantendo a coerência com a sua história, a OAB reafirma o seu apoio inabalável às instituições da República e à Constituição. Nós fomos a primeira entidade civil a reconhecer a legitimidade do resultado das eleições em 2022 e também a condenar os atos violentos do 8 de janeiro e o atentado à bomba ocorrido na Praça dos Três Poderes recentemente. Nossa posição sobre esses eventos permanece inalterada. Conclamamos os líderes de partidos e grupos políticos das diferentes ideologias a incitarem os seus seguidores a afastarem do Brasil qualquer tipo de violência, terrorismo político, tentativa de golpe de Estado e apreço ao autoritarismo. Essas lideranças precisam, com urgência, mandar um recado claro para suas bases, reprovando a violência e o ódio político, a desinformação e também os xingamentos. A Ordem reafirma também o seu compromisso inegociável com o direito de defesa e o contraditório, que são pilares do Estado Democrático de Direito. Justiça não se faz com condenações sumárias nem fora do devido processo legal. É preciso ainda que haja respeito absoluto às prerrogativas da advocacia, que incluem o acesso aos autos, o direito à sustentação oral e também ao sigilo de comunicações entre advogados e clientes. Nós aguardamos mais informações sobre as investigações e sobre as providências que serão adotadas pela Procuradoria-Geral da República. Só aí poderemos avaliar e decidir as ações práticas que a OAB poderá tomar dentro de sua competência legal. A maior entidade civil do país celebra 94 anos, junto aos mais de 1.300.000 advogadas e advogados do país, sendo parte fundamental das principais discussões jurídicas e políticas do Brasil, além, claro, de defender cada prerrogativa conquistada pela classe. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, desde sua criação, a OAB tem sido um pilar fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito, da Justiça e da Cidadania, consolidando-se como a maior entidade civil do país. Nossa instituição não é apenas a casa da advocacia, mas também uma fortaleza em defesa dos valores que sustentam a democracia. Nesta data especial, reiteram o compromisso da OAB com a valorização da classe advocatícia, a proteção das prerrogativas profissionais e a ampliação do acesso à justiça para todos os brasileiros. Cada advogado e advogada é parte essencial dessa história e do fortalecimento de nossa missão. Juntos, continuaremos honrando o legado da Ordem e construindo um futuro ainda mais promissor para a advocacia e a sociedade brasileira. Fecha aspas. A OAB obteve importantes vitórias no Congresso Nacional nos últimos anos no âmbito da defesa dos interesses da advocacia. Além disso, representantes da Ordem integram comissões e comitês que formulam políticas públicas e influenciam processos de decisão do país. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Segundo a publicação, durante a reforma tributária, a OAB atuou para preservar o regime simplificado, essencial para escritórios de pequeno e médio porte. Outras principais vitórias alcançadas nos últimos anos incluem a lei contra o abuso de autoridade, que garante a proteção ao sigilo das comunicações entre advogados e clientes, a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, os honorários de sucumbência, sustentação oral e a participação em processos. Outra bandeira da Ordem é o plano de interiorização. A proteção e a segurança da advocacia também estão entre as principais preocupações da entidade.
Fruto dessa atuação foi a aprovação pela Câmara dos Deputados da urgência do projeto de lei 212 de 2024, que visa incluir o homicídio qualificado contra advogados no Código Penal, além de estabelecer uma causa especial de aumento de pena para lesões corporais dolosas praticadas contra advogados em razão de sua atuação profissional. Temos ainda o PL 5109 de 2023, que altera o Estatuto da Advocacia e da OAB para garantir a concessão imediata de medidas de proteção pessoal a advogados e advogadas ameaçados ou vítimas de violência no exercício da profissão. Os detalhes de tantas conquistas e vitórias da Ordem nesses 94 anos de história, você sabe onde encontrar. Basta acessar oab.org.br e ficar por dentro. Uma análise dos dados colhidos no primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira revelou um panorama significativo sobre a composição e a pluralidade da profissão no Brasil. Acompanhe os detalhes. Segundo a pesquisa do Perfil ADV, os resultados indicam avanços na democratização do acesso ao campo profissional, o que se reflete no alto número de jovens e nas baixas médias de tempo de inscrição na OAB, especialmente entre mulheres e negros. Apesar da maior representatividade de pretos e pardos na população, o gap de escolaridade por cor ou raça no Brasil ainda persiste, mesmo com os avanços promovidos por políticas inclusivas, como a Lei de Cotas. Esse cenário de desigualdade se impõe também para o direito como campo profissional no país. Nesse sentido, importa observar que entre os advogados e advogadas no Brasil, a concentração de brancos é significativamente maior entre os que têm 60 anos ou mais e, concomitantemente, entre os que têm mais tempo de inscrição na OAB. O fato de pretos e pardos estarem mais presentes nas faixas etárias mais jovens e entre os inscritos há menos tempo na OAB pode indicar um incremento na democratização do acesso aos cursos de direito no país, do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade racial. O estudo revela ainda que 4% dos profissionais possuem algum tipo de deficiência. Esse número tem variações pouco expressivas por estratos sociodemográficos, exceto pela idade. Entre os que possuem algum tipo de deficiência, as físicas e sensoriais são predominantes. Ao todo, 34% necessitam de recursos de acessibilidade ou adaptação razoável. Vários aspectos trazidos pela pesquisa nos deram realmente a convicção de que o sistema OAB está correto na política de combate, por exemplo, das faculdades de direito que funcionam sem a devida qualidade do ensino jurídico. 1/3 das faculdades de direito, dos cursos de direito, já são comprovadamente, dito isso pelo próprio MEC, ineficazes, não têm a qualidade necessária para fins de apresentar um curso de direito decente. E essa falta de qualidade acaba despejando no mercado profissionais que têm muita dificuldade no início da profissão. A prova disso é muitas vezes a insatisfação com a sua profissão, a prova disso é a baixa remuneração, especialmente no início dela, em que nós vimos, que 33% da advocacia recebe menos de 2 salários mínimos. Isso traz para nós realmente a convicção de que esse combate ao estelionato educacional praticado no ensino jurídico brasileiro há de seguir como missão da ordem esse combate a esse estelionato educacional. O outro ponto é a valorização da advocacia. Nós precisamos e muito seguir nessa luta em prol dos honorários advocatícios. Essa luta em prol dos honorários advocatícios que se dá através da vitória conquistada no STJ, na Corte Especial, para garantir a aplicação do que diz o artigo 85 do CPC, para garantir remuneração digna à advocacia, a luta pela remuneração em dia em prol da advocacia dativa e também a importância da aprovação de um PLC que tramita no Congresso Nacional, que é o PLC 80, que busca garantir a presença da advocacia nas mediações realizadas dentro do sistema de justiça. Hoje os sejustes estão realizando mediações sem a presença do advogado, excluindo o advogado do mercado de trabalho, o que acaba gerando prejuízo à profissão e também ao próprio cidadão que não recebe a devida assistência jurídica. Então são situações que nós analisamos e
precisamos cada vez mais estarmos focados nessa valorização profissional. E um outro foco também, obviamente, é a luta pelas prerrogativas, uma luta constante do sistema OAB, e a principal delas que se dá hoje na luta pela preservação da sustentação oral, da importância do uso da palavra pela advocacia, porque essa valorização profissional é que dá condições do advogado ser melhor remunerado, né, ter condições de se apresentar à sociedade como aquele que luta pelos direitos de cada cidadão, de cada cidadã brasileira. E agora uma novidade. O Conselho Nacional de Justiça oferece um curso online gratuito para advogadas e advogados do país sobre o uso do domicílio judicial eletrônico. Os detalhes você acompanha agora na entrevista. O Conselho Nacional de Justiça passou a estabelecer a obrigatoriedade de que todas as pessoas jurídicas, sejam de direito público, sejam de direito privado, possuam um endereço eletrônico para o recebimento de citações e intimações pessoais. Isso já está valendo e a advocacia precisa estar atenta a essa novidade para orientar os seus clientes para que não passem desapercebidos no recebimento de alguma dessas comunicações. É importante a gente destacar aqui que, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, o envio das citações será realizado por meio do domicílio judicial eletrônico, e a pessoa jurídica tem 3 dias para acessar, 3 dias úteis para acessar essa comunicação. Caso ela não faça o acesso, isso será comunicado nos autos e a empresa poderá ficar sujeita aí a uma penalidade por litigância de má-fé de até 5% do valor da causa, né? Então, todos os advogados precisam conhecer detalhadamente o domicílio judicial eletrônico, e o Conselho Nacional de Justiça lançou um curso a respeito desse procedimento que a OAB está divulgando também e convidando os advogados a se inteirarem dessas novidades. Como eu disse, doravante, nós passamos a ter a possibilidade de citações serem expedidas pela via eletrônica e intimações pessoais de nossos clientes, pessoas jurídicas, também serem expedidas por essa via, né? Então, trata-se de prazos, e quando se trata de prazos, todos nós, advogados e advogadas, sabemos perfeitamente a importância e a delicadeza desse tema. E tem muito mais. Confira agora outros destaques da Ordem dos Advogados do Brasil. Em mais uma ação da OAB em proteção ao pleno exercício da advocacia, o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, se encontrou com o superintendente da Polícia Federal da Amazônia para tratar de medidas de combate ao crime organizado no estado. Na ocasião, o superintendente da PF, João Paulo Garrido Pimentel, reafirmou o respeito aos advogados e ao fiel cumprimento no âmbito da superintendência das prerrogativas defendidas pela Ordem. Para Simonetti, abre aspas, essa sinergia é essencial para assegurar que o combate ao crime organizado ocorra dentro dos limites da legalidade, preservando as prerrogativas da advocacia e promovendo um ambiente de justiça e respeito aos direitos fundamentais. Fecha aspas. A Ordem dos Advogados do Brasil firmou acordo de cooperação com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários em prol da diversidade marítima e portuária. Para a presidente da Comissão Especial de Direito Marítimo e Portuário, Ingrid Zanella, abre aspas, combater o assédio, lutar pela igualdade de gênero e valorizar a representatividade nos espaços de direito marítimo e portuário é de extrema importância e urgência para dar dignidade às pessoas que trabalham na área. Esta também é uma bandeira levantada pela OAB. Fecha aspas. Entre as ações propostas estão programas de capacitação e formação, campanhas de conscientização, fomento à participação feminina em cargos de liderança e políticas de inclusão e igualdade de oportunidades. Presidido pela diretora da ANTAC, Flávia Takafashi, abre aspas, vamos promover as pautas de gênero e diversidade, com isso fortalecer a infraestrutura e as pessoas que trabalham no setor. A diversidade promove a criatividade e a inovação, gerando mais valor para o mercado e para a sociedade. Fecha aspas.
Em reconhecimento ao espírito de presteza e agilidade demonstrado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no enfrentamento do incêndio do edifício sede do Conselho Federal, o presidente da OAB, Beto Simonetti, entregou uma medalha ao secretário executivo da pasta, Manuel Carlos de Almeida Neto. No dia do incidente, fomos testemunhas de um exemplo notável de celeridade e compromisso com a segurança e a normalidade institucional. Esse reconhecimento é mais do que simbólico. É um agradecimento em nome da advocacia brasileira pelo empenho do Ministério da Justiça em um momento tão sensível para a nossa instituição, afirmou Simonetti. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. É bem rapidinho, não saia daí. Durante o lançamento do livro Com Razão a Defesa, Com Razão a Acusação, escrito pela ministra do STJ, Daniela Teixeira, o presidente do Conselho Federal da OAB destacou a importância do equilíbrio na aplicação da lei, citando como exemplo o trabalho da ministra neste primeiro ano desde a sua posse. A obra reflete o primeiro ano de atuação da ministra Daniela, que com muito orgulho foi indicada pela advocacia a nos representar a partir do assento destinado ao 5º Constitucional, na minha gestão como presidente do Conselho Federal da Ordem. A sua trajetória, que é marcada por um longo serviço prestado à advocacia e à justiça na Ordem dos Advogados do Brasil, agora se reflete no exercício da magistratura. Em tempos de crescente complexidade dos desafios enfrentados pelo Poder Judiciário, esta obra lançada hoje surge como reflexão cuidadosa sobre a importância de assegurar a paridade de armas e o contraditório em todas as instâncias. Com sua atuação no Tribunal da Cidadania, aprendemos a essência de uma visão que coloca o ser humano no centro do processo judicial, com todos os direitos que lhe são inerentes. Suas decisões, ministra Daniela, nos convidam a refletir sobre a necessidade de garantir que o sistema de justiça seja capaz de equilibrar de maneira efetiva a aplicação da lei com respeito aos direitos humanos. Ao decidir ora pela defesa, ora pela acusação, refletimos os desafios da magistratura perante os dois lados, os quais buscam o objetivo comum, fazer justiça no mundo da vida. Em cada página desta obra, portanto, Vossa Excelência honra a escolha da advocacia para a sua atuação no Tribunal da Cidadania e firma sua posição como uma defensora incansável das prerrogativas da advocacia e das garantias constitucionais. Que as reflexões apresentadas nessa obra fortaleçam a ciência jurídica e contribuam para a nossa caminhada em defesa da democracia e da justiça em nosso país. Hoje eu tenho só uma palavra: gratidão. A OAB, que confiou a mim essa missão, foi o dia de maior orgulho profissional da minha vida, foi o dia que eu recebi os 27 votos das 27 seccionais, Beto, para estar aqui. Foi um voto de confiança que eu vou carregar em todos os anos que eu estiver aqui, todos. Eu conheço a minha responsabilidade constitucional de representar a advocacia aqui no Tribunal da Cidadania. Então, a minha primeira gratidão é à OAB, sempre será. Nós já fizemos mutirões de toda a ordem. Estamos atualmente com 2 mutirões, um mutirão do 5º andar e um mutirão dos juízes convocados. É uma gincana permanente. Nós julgamos nesse um ano 25.636 processos. Não foi fácil, foi dolorido para o corpo, foi dolorido para o espírito. Dos 25 mil processos que eu julguei, em 23.594 tinha razão, doutor Aras, a acusação. Em 2.042 processos tinha razão a defesa. É sempre uma média de 10 para 1, doutor Aristides. Mas isso não deve servir como desânimo, pelo contrário. Nesse oceano de processos que me foi entregue, a minha missão é exatamente essa: dar a cada um o que é seu, achar ali, ministro Campbell, a pessoa que está injustamente presa. Essas 2.042 pessoas que nós soltamos, que nós demos o que a pessoa esperava da justiça, merecem todo esse nosso sacrifício.
As 23.594 vezes que a acusação teve razão, doutor Aras, me adoeceram de verdade. Foram 10 dias na UTI com a artéria DA entupida, sem ter 1 grama de colesterol no meu sangue. Foi a tensão e o estresse. Por isso, resolvi fazer essa obra. Não é uma obra em minha homenagem de forma nenhuma. Como diria Fernando Pessoa, não sou nada, não posso querer ser nada, mas a par disso trago dentro de mim todos os sonhos do mundo. O que eu queria deixar registrado com essa obra, que foi feita pela minha assessoria, não quis chamar ninguém de fora, foi quem esteve do meu lado, que comentou as 30 decisões, 15 da defesa e 15 da acusação. O registro a ser feito é exatamente a dureza que é dar razão à acusação 23.594 vezes. Eu estive diante dos horrores do Brasil, de um lado do Brasil que eu não conhecia, que muitos dos senhores não conhecem. O crime organizado, o estupro de vulnerável, o feminicídio, o homicídio, o latrocínio. São situações horríveis que nos mostram que a justiça precisa funcionar, presidente, para que a gente possa punir essas barbaridades e para que a gente possa tirar do sistema prisional quem, por acaso, estiver lá de forma equivocada. Com a participação de mais de 1.000 inscritos, o 4º Congresso Goiano da Advocacia Jovem apresentou painéis e palestras voltados a temas contemporâneos e essenciais para advogados em início de carreira. Esse é o quadro Giro ADV. Veja só. A advocacia ela tem um papel social, a advocacia tem um papel de defesa da cidadania, dos direitos, da honra, da moral, dos costumes. Somos essenciais à administração da justiça, mas a gente vive disso. A gente põe gasolina no carro, é com honorários. A gente põe comida na geladeira, é com honorários. A gente paga a conta de energia, é com honorários. E não é porque a Ordem dos Advogados do Brasil combate a mercantilização que ela combate o empreendedorismo. São coisas diferentes. E não é pecado falar que um escritório tem que ser tratado tal como se trata uma empresa, sem mercantilizar. E para isso, se vocês colocarem no Google, ou no ChatGPT, ou onde quer que queira, quais são as características do empreendedor? Ele lista 10. E aí eu quero conversar muito rápido com vocês sobre o que isso tem a ver com a advocacia. Iniciativa. Quem aqui tem iniciativa? O que é ter iniciativa? Quem aqui conheceu pelo menos 2 pessoas que não conhecia antes de chegar aqui no evento? Poucos, muitos mentirosos também. Pensa que falar oi é conhecer, né? Porque uma outra, além de iniciativa, característica que está aqui é networking. O maior erro de um advogado empreendedor é se sentar entre 2 pessoas que ele já conhece há tempo em um evento como esse. Sente-se ao lado de quem você conhece menos, de quem você conhece pouco. Empreender até essa iniciativa é conversar, é dar o primeiro passo, é fazer networking. Uma outra característica é a persistência. E essa está cada vez mais fugaz. Nós queremos tudo para já, para ontem. É ou não é? Já estou lá naquele escritório tem 6 meses, aprendi o que tinha para aprender. Não há nada mais mentiroso do que essa frase. E eu ouço isso todos os dias. Meus amigos, a persistência do empreendedor é errar e se organizar para errar de novo. A seccional da OAB na Paraíba estreou um programa na TV Câmara com conteúdos exclusivos e relevantes para a advocacia e também para a sociedade. O programa é exibido no canal aberto digital 6.2 às 19h30. O projeto representa um avanço significativo na disseminação de informações jurídicas e no fortalecimento da cidadania. Uma imensa alegria estar com você e estar falando através desse nosso diálogo para toda João Pessoa, para toda a cidade e toda a região,
porque graças à parceria com a Câmara Municipal, a TV Câmara, a OAB pode prestar mais um serviço de informação e interação com a sociedade, como é próprio das missões da OAB, e nós nos sentimos, por isso, muito felizes todos de estarmos aqui e podermos dar início a essa jornada da OAB TV. Percebo que a OAB está a todo vapor nesse ano de 2024. Quais são os projetos e as principais iniciativas da OAB na Paraíba esse ano? Germana, são muitas, mas me permite acentuar uma preocupação muito forte que da OAB, que é garantir que os nossos colegas advogadas e advogados possam estar antenados com as habilidades e competências necessárias para o enfrentamento do mercado profissional. É por isso que a Escola Superior da Advocacia tem toda uma série de cursos voltados à formação, à qualificação, à oferta de cursos sobre novidades. O mundo do direito é muito, não é sempre em profundas transformações, e a OAB procura estar nesta onda e ao lado da advocacia, sem descuidar de outras missões tantas, né, de defesa das prerrogativas da própria advocacia. Sim, porque não é fácil ser advogado e de enfrentar, você conhece bem, sejam quais forem os poderes, sejam quais forem os poderosos, em favor da defesa